Os próceres da nação narram o Brasil. O Brasil é um país pacífico, é uma sociedade harmoniosa, é uma sociedade sem preconceitos. Essa coisa de racismo é coisa de americano, que aqui não tem nada disso, nós somos todos iguais. Aqui não tem essa coisa de branco, preto, aqui nós somos todos da cor brasileira. Isso aí, como projeto de sociedade, é ótimo. Mas quando você tenta impor essa visão, desculpem a expressão, na marra, você está produzindo, não é, um efeito negativo na sociedade como um todo. Então, isto, para as autoridades da segurança pública, é uma complicação muito grande. Porque essa indefinição, né, identitária complica demais a questão. E somos todos iguais, e aí é preciso perguntar, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, ao morador da favela, o que ele acha da invasão das favelas com caveirões, coisa que é aprovada pelas pessoas das camadas mais altas do Rio de Janeiro, que acham que tem que comprar mais caveirões para entrar nas favelas e atirar nas favelas. Se bem que, graças a Deus, essa posição mudou um pouco e o Rio de Janeiro hoje está vivendo uma outra realidade. Por quê? Não foi só por causa da posição do governo do Estado, do governo do município. É porque a sociedade do Rio de Janeiro capitulou, abandonou definitivamente, não sei se definitivamente, a ideia de remoção de favela. Tem que remover o favela desde a década de 50, dezenas e dezenas de favelas. Quanto mais favelas eram removidas, mais elas aumentavam, mais moradores. Então, chegaram à conclusão, havia uma disputa muito forte no Rio de Janeiro entre os removistas, aqueles que achavam que tinha que remover a qualquer custo, na marra, e aqueles que achavam que deviam urbanizar as favelas. Então, e isso era um problema sério. Os que achavam que as favelas deveriam ser urbanizadas perdiam sempre. Até que parece que eles viram que era realmente uma insanidade imaginar ser possível, né, limpar 1 milhão e não sei quantos mil habitantes, limpar. Não se limpa uma cidade como quem limpa uma quitanda. Não é isso? Então, eles abandonaram essa ideia. Hoje, o Rio de Janeiro está, felizmente, vivendo uma outra realidade. Repito, as camadas mais altas do Rio de Janeiro, as elites do Rio de Janeiro, desistiram do projeto de remoção das favelas, pelo menos aparentemente. Ou então, encontraram uma forma de fazer com que os moradores de favela se afastem dali, porque os locais vão ficar valorizados, as pessoas com mais dinheiro vão comprar, e é uma outra forma também de colocar aquela gente para a periferia da cidade. Muito bem. Então, essa questão do contexto eu acho muito importante. Vou falar agora do artigo 144 da Constituição Federal. Primeira coisa, a Constituição deixou claro que segurança pública é o somatório de forças policiais. A segurança pública é pelos seguintes órgãos. Aí alguém vai dizer assim, não, mas está lá também que é direito e garantia de todos. Ué, Gil Vicente, um poeta português, diz o seguinte, todos e ninguém são sinônimos. Quando a responsabilidade é de todos, de quem é? De ninguém. Todos, né? Todo mundo e ninguém. Então, esta maneira de dizer as coisas é simplesmente... E vem numa explicativa, né? Como se fosse uma coisa assim, en passant. Então, a partir dali, cristaliza-se essa ideia de que segurança pública é sinônimo de polícia. E um outro problema que também tem a ver com o artigo 147. O parágrafo 7º, a gente está aqui, o doutor Maurício falou aqui muito claramente da importância da integração dos órgãos, né, específicos dessa área, e eu acompanhei atentamente, né, com muito interesse, o que acontecia aqui em Minas Gerais, e ficava muito feliz de ver, né, o próprio governador do Rio de Janeiro chegou a pensar em criar uma Secretaria de Defesa Social também, a exemplo da Secretaria de Minas, não chegou a concretizar por outras razões, mas eu acho que é isso. Mas isso é um esforço pessoal, foi um esforço pessoal de uma administração, e não deveria ser assim só. Deveria isso estar mais ou menos sacramentado
organização, vamos dizer assim, do Estado. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de modo a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 7º da Constituição de 1988. Dezenas e dezenas de tentativas de regulamentar essa área foram feitas. E por que isso não acontece? Por que não se consegue regulamentar? Toda vez que esse assunto vem à pauta, vão para lá os coronéis da PM, os delegados, os defensores, vai todo mundo para lá para puxar a brasa para a sua sardinha. Ninguém vai para lá para perguntar o que é melhor para a sociedade. Os coronéis não vão lá para isso, os delegados não vão lá para isso. Quer dizer, nenhum interessado vai lá para dizer o que eu quero para mim, para a sociedade, isso aí é outra história. Então, se essa pergunta não vai ser feita, então a gente fica percebendo que esta é uma outra complicação. Daí que essa iniciativa do IDESP é muito importante, porque está colocando na mesa essa questão do direito, né, e das políticas públicas, da necessidade de incorporar a questão social, que está escrito lá na proposta do evento, incorporar a questão social, as políticas de prevenção. Então, eu fico muito feliz, muito à vontade para estar aqui e reafirmar esses pontos de vista. A minha abordagem sobre essa questão, normalmente, embora tenha vivido na Polícia Militar durante 33 anos, mas há muito tempo, mesmo na ativa, durante bastante tempo, eu já tinha uma abordagem, porque eu estudava Direito, estudava Criminologia, fui fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas, então eu tinha uma visão sociopolítica da questão. Eu não tenho uma visão técnico-jurídica só, porque esse é um problema. É preciso que a gente tenha uma visão de conjunto. Eu não vejo nenhum problema de um juiz, de um promotor, ter uma visão técnico-jurídica da sua atividade. Perfeito, não há problema algum. Mas se esse juiz, se esse promotor for alçado a secretário de segurança, por exemplo, ele não pode permanecer com essa visão. Ele precisa ter uma visão sociopolítica também, porque aí já é outra história. Por quê? O sistema de justiça criminal, ele opera a partir do cometimento do delito. Quer dizer, ou o tentado ou o consumado. E antes? Nós estamos falando aqui do que aconteceu antes. Se ele permanecer com a visão do direito penal, ele não resolve o resto. Vai ficar patinando a vida inteira. Então, eu acho que é muito importante a proposta, repito, do IDESP, porque recoloca a questão em outros termos. Então, por exemplo, se você pergunta a alguém que opera, um profissional, ou um jurista, ou um defensor, um promotor, o que é crime? A resposta vem na ponta da língua, né, pela doutrina, né? Crime é uma ação punível, é típica, punível, etc. Tá lá. Sim. Agora, pergunta a mesma coisa a um cientista social. O que é crime? Então, o crime é um fenômeno social, etc. É um fato social. Quer dizer, mas não é... Não, aí fica um brigando com... Não é isso, é isso. Não. São as duas coisas. São duas óticas diferentes que elas precisam se casar. Bom, e aí eu estou tentando correr, porque eu tinha até escrito que eu queria falar dentro do tempo, mas aí como eu vou ter que ir pulando, né? Bom, então é o seguinte, o crime e a violência não são anormalidades sociais. O crime e a violência não são patologias sociais, como a criminologia tradicional considerava. Quer dizer, o sujeito que era criminoso, ele era um pecador e ia para o inferno, né, na criminologia clássica, religiosa. Depois, o sujeito que era pecador porque ele era desviado. Outro era pecador porque devia ter alguma coisa na cabeça, como o Lombroso achava que o camarada era o criminoso nato. Quer dizer, essas criminologias todas foram desmontadas quando Emile Durkheim disse, olha, o crime é um fato social, é um fato da vida em sociedade. A violência é um fato da vida em sociedade.
Não vai haver sociedade sem violência. O que é possível fazer é você estabelecer procedimentos, políticas para minimizar os efeitos dessa tendência natural, normal da sociedade. Bom, e aí, já falei do antes e do depois, essa questão da linha do tempo, e daí os paradigmas, né? Então, com que paradigmas os órgãos de segurança pública... O microfone aqui, eu estou toda hora tentando falar aqui. Com que paradigmas os órgãos de segurança pública, ou melhor, a sociedade como um todo, operam? Com o paradigma, no caso dos juristas, profissionais da polícia, profissionais do sistema de justiça penal, com o paradigma penal, que eu chamo de penalista, porque lista para dar a ideia de que ele não é equivocado. Se você opera só com paradigma penalista, numa situação que uma situação social que envolve múltiplos fatores, essa visão é insuficiente ou equivocada. Aí você teve também na segurança generais, coronéis do Exército e até, né, as polícias ficaram afetadas por essa visão militarista. Não é à toa que as nossas polícias civis hoje, o que elas mais querem é usar uniforme. Uniforme, o batalhão de choque da Polícia Civil, operações... Até as guardas municipais agora têm... Não sei se o Lima Castro está lá com a sua companhia de choque. O Lima Castro é o nosso querido companheiro lá e comandante da nossa guarda municipal, da grande guarda municipal do Rio de Janeiro, que está fazendo outros colegas já fizeram, mas ele está aprimorando um grande trabalho lá da nossa polícia. Mas é uma tendência, porque as pessoas cobram. Ele estava falando isso hoje. As pessoas cobram, querem que a guarda faça serviço de polícia. Mas não há problema nenhum. Querem que o Exército também faça, querem que os escoteiros façam, querem que os bombeiros façam, e logo vão querer que a guarda também faça. Então, é preciso compreender que esta visão militarista da segurança pública, ela também tem as suas características, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é um outro equívoco. Então, sobra o quê? Alguém será tentado, não, vamos somar as duas. Aí você, somando dois equívocos, o que dá? Dá um equívoco monumental. Então, é preciso pensar em alguma coisa para colocar aí no meio. Bom, então, a partir da criminologia crítica, dessa que foi inaugurada por Emílio Durkheim, seguida por muitos outros, e que está na mesa hoje, é a criminologia que questiona o próprio sistema. Então, a gente pode afirmar, né, com alguma probabilidade de acerto, que em determinadas circunstâncias, o sistema penal, como foi mostrado aqui, né, pelo nosso desembargador e aqui pelos demais que estão aqui na mesa, o nosso sistema, quer dizer, o sistema em qualquer lugar do mundo, dependendo de como ele funciona, ele, em vez de ser um fator inibidor da criminalidade, de diminuição da criminalidade, ele é fator de aumento da criminalidade. Quer dizer, então, você é preciso questionar o sistema para saber se ele não está funcionando, ao contrário da sua pretensão, como fator de aumento. Você coloca o sistema para diminuir e a criminalidade e a violência aumentam. Isso é perfeitamente possível. Daí a necessidade, não é, de desconstruir a ideia da incompatibilidade entre direitos humanos e segurança pública. Aí o problema da definição das políticas, né, eu acho que eu vou direto para ali para não perder muito tempo, que é o seguinte: se nós estamos falando da coletividade, nós não estamos falando aqui do preso, daquele que praticou um crime, que a polícia foi lá, prendeu, o promotor denunciou, o juiz vai condenar, vai ficar... Não estou falando desse. Eu estou falando daqueles que ainda não cometeram um crime, ou mesmo daqueles que cometeram um crime e continuam soltos por aí. Esses não são atingidos pelo direito penal. E como é que se faz? Como é que eu proporciono tranquilidade e paz às pessoas? É só por essa via? Não, aí é preciso pensar
numa forma diferente de atuar. Aí é que entram as políticas públicas de segurança. E aí é preciso o quê? Uma visão estratégica da segurança. E numa visão estratégica, além de você pensar na integração das instituições que compõem esse sistema específico, você há de pensar também no sistema de justiça criminal propriamente dito, juízes, promotores, defensores, advogados criminais, e mais, é preciso pensar nas outras instâncias governamentais interessadas nessa questão. Né? Estamos falando aqui de prevenção primária, eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixo para uma outra oportunidade, ou se alguém perguntar. Bom, e o que afeta a construção, a formulação das políticas públicas de qualquer governo? São as pressões dos atores interessados. Né? Nós vimos agora aí que o Código Florestal, né, há anos sendo discutido e não consegue se transformar numa política pública diferente da anterior, porque os interesses em jogo vão a ponto de a presidente Dilma ter que vetar as pretensões lá dos ruralistas e vai por aí. E o assunto ainda não está encerrado, porque no caso da segurança pública, especificamente, a gente observa o seguinte: esses discursos polarizados ideologicamente. O problema do crime é a fome, é a miséria. Pessoas falam isso. Essas frases todas eu colhi do discurso normal das pessoas. O crime é fruto do capitalismo selvagem. Caramba, já falei isso tudo? Posso usar os dois, pelo menos 2 minutos dele? Me deram 5, eu vou terminar. O crime é fruto do capitalismo selvagem. E vai por aí fora, é preciso humanizar as favelas, é preciso controlar a polícia. Isso é um discurso. Do outro lado, que é um discurso com mais força, o problema do crime é a falta de repressão. É preciso remover as favelas. Bandido bom é bandido morto. É preciso construir mais cadeias. Bom, dependendo da visão e do momento em que uma administração entra, vai pesar mais uma coisa ou outra. E isso não pode ficar à mercê desses atores de fora. Né? Não é o caso, por exemplo, da mídia. Né? Bom, e aí eu vou ver se eu consigo passar aqui para ONGs, mídia, etc. Direitos humanos e segurança pública. Bom, eu não vou deixar de falar isso, porque acho que é muito importante nesse momento. Vejam só, de repente,